que após indicar o general Joaquim Silva e Luna para o comando da Petrobras, Jair Bolsonaro criticou hoje o fato de o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, estar trabalhando em home office desde março por conta da pandemia de Covid-19. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro ainda questionou o salário recebido pelo dirigente da empresa, como a gente vai acompanhar agora. O atual presidente da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora, o chefe tem que estar na frente, bem como os seus diretores. Então, isso para mim é inadmissível. Descobri isso há poucas semanas, né? Imagine eu presente em casa em meio do Covid, ficando aqui o tempo todo aqui no Alvorada. Não justifica isso aí. Então, inclusive, o ritmo de trabalho de muitos servidores lá está diferenciado. Ninguém quer perseguir servidor, muito pelo contrário. Temos que valorizar os servidores. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? Bolsonaro negou interferência na política de preços da Petrobras, mas voltou a criticar os reajustes nos combustíveis. O presidente disse que exige transparência estatal. Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. E eu não consigo entender, num prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Não foi essa a avaliação do dólar lá fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. A Petrobras não é diferente disso aí. No fim de semana, Bolsonaro falou em meter o dedo na energia elétrica, ao criticar os reajustes na conta de luz. O objetivo é conter um aumento projetado pela Agência Nacional de Energia Elétrica de 13%, em média, na tarifa para 2021. Em meio à polêmica envolvendo a troca no comando da Petrobras, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, opera em forte queda e ações da Petrobras chegaram a cair 20% nesta segunda-feira. Meu caro Diogo Schelp, eu vi alguns bolsonaristas nas redes sociais dizendo que se o general Silva e Luna fizer 10% do que fez na Itaipu, na Petrobras, agora comandando a Petrobras, o Brasil vai decolar. O que você acha? Olha, Paulo, é difícil de acreditar nisso, né? O general Silva e Luna pode até ser competente e tudo mais, mas essa troca do presidente da Petrobras, da maneira como foi feita, passou uma péssima impressão para a agenda econômica, a agenda liberal do governo Bolsonaro, né? Então, se a gente pensar, é um retrocesso, de fato, né? As declarações do presidente, inclusive essa que a gente acabou de ouvir, para justificar a decisão, não tem ajudado em nada nesse sentido, né? De onde que o presidente tirou que o problema está no fato de que o Roberto Castelo Branco trabalha em casa? Milhares de brasileiros estão trabalhando em home office por causa da pandemia e nem por isso estão sendo menos produtivos, ao contrário, tem estudos mostrando que eles estão até trabalhando mais em casa, né? E ao contrário do que se possa dizer, a troca de presidentes é sim uma intervenção na Petrobras. O Bolsonaro indicou esse general e isso foi interpretado como uma guinada ou desenvolvimentista ou antiliberal, dependendo do analista de mercado que fez a análise. E é muito provável que o general Silva e Luna agora faça com a Petrobras o que o outro general, o Eduardo Pazuello, fez com o Ministério da Saúde, preencher os cargos de segundo escalão com militares sem conhecimento técnico da área, né? Não há dúvida de que uma intervenção é uma intervenção e é uma tentativa ou uma tentativa de intervenção. E o resultado está aí, as ações na Bolsa caindo, a ponto de alguns analistas falarem que as perdas são maiores do que os valores que foram desviados do escândalo de corrupção nos tempos do PT. Não é uma comparação perfeita, são coisas diferentes, mas tem outros efeitos, né? Então, se houver uma pressão para que não haja novos reajustes no preço dos combustíveis, por exemplo, pode levar no extremo até a falta de combustíveis, né? A empresa pode recuperar o valor de mercado? Com certeza, mas a quebra de confiança em ações brasileiras vai além da Petrobras. A confiança do Brasil para investimentos caiu como um todo, né? E a atitude do presidente, de fato, afugenta investidores. E o Brasil precisa desesperadamente de investimentos. Esse tem sido o mantra do ministro Paulo Guedes, e agora fica mais difícil acreditar nesse mantra. Assim como fica mais difícil acreditar na agenda econômica liberal como um todo, né? A troca no comando da Petrobras também coloca em dúvida a confiabilidade da própria palavra do presidente.
antes de tomar essa decisão intempestiva, ele passou semanas prometendo que nada faria para intervir na estatal. Nós mesmos elogiamos, né, essas promessas aqui no 3 em 1 em mais de uma ocasião. Então, no dia 5 de fevereiro, por exemplo, o Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, temos esse compromisso de jamais intervir, falando da Petrobras. E daí, 3 dias depois, ele falou também, em relação à Petrobras, que intervir na estatal faria dele um ditador. Então, abre aspas de novo, ele disse assim, ou cumpre a lei ou vou ser ditador. E para ser ditador vira uma bagunça o negócio e ninguém quer ser ditador. E isso não passa pela cabeça da gente, fecha aspas. Bom, o que a gente está vendo agora é que o negócio virou uma bagunça mesmo. E fica ainda mais difícil acreditar nas promessas do presidente, né? Quando ele diz que não vai fazer uma coisa, fica a impressão de que vai fazer o oposto, né? Então, será que isso vale para outras coisas também? Por exemplo, quando ele diz que o certo seria tirar de circulação os jornais, mas que não vai fazer isso, será que ele está querendo dizer exatamente que é o oposto? Que ele gostaria de fazer isso? Né? E com a Petrobras o tom foi esse. Ele passou semanas dizendo que não ia intervir, apesar de ver motivos para isso, né? Até que chegou um ponto que fez exatamente o que tinha prometido não fazer. E agora fica dizendo que não é intervenção, ao mesmo tempo que faz essas críticas completamente fora de lugar ao presidente da Petrobras. O Castelo Branco, acho que é importante dizer isso, ele vinha num ritmo acelerado de venda de ativos da empresa e vinha numa tentativa de modernizar a Petrobras e reduzir a dívida da empresa. E os investidores têm toda a razão em duvidar que isso será mantido, né? E agora o presidente promete meter o dedo também na energia elétrica. A ex-presidente Dilma Rousseff meteu o dedo na Petrobras, meteu o dedo na energia elétrica, que acabou levando um baita choque. O problema é que o Bolsonaro, assim como aconteceu com a Dilma, não vai levar o choque sozinho. Marcos Souza, Bolsonaro tem prerrogativa para fazer o que fez? Prerrogativa tem, né, Paulo? O problema é o que ele prometeu. Na sexta, eu disse aqui que torcia para ser só um rompante do presidente essas mudanças que ele tinha anunciado que iria fazer na Petrobras. Não foi. Na própria sexta noite, o pessoal acompanhou aí, ele comunicou que iria trocar o presidente. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra o novo nome indicado pelo governo. Pelo contrário, eu moro aqui no Paraná e vi de perto como a gestão Silvio Luna na usina de Itaipu revolucionou a hidrelétrica. Foi calcada numa política de austeridade, eles cortaram custos e aí sobrou dinheiro para obras de infraestrutura na região ali de Itaipu. Hoje a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai é bancada pela estatal. A BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, também foi revitalizada e está sendo revitalizada pela Itaipu. O aeroporto de Foz do Iguaçu ganhou um aumento de pista graças a Itaipu. A questão toda não é o nome, é a forma. O mandato do Castelo Branco, indicado de Paulo Guedes, a quem o presidente diz que confia a política econômica de seu governo, iria terminar já no mês que vem. Em menos de 30 dias, terminaria a gestão do Castelo Branco e o governo tinha condições de ter planejado uma mudança mais tranquila. O que deixa o mercado incomodado, e bastante incomodado, a queda hoje nas ações é de cerca de 20%, a Petrobras perdeu 100 bilhões, isso não é pouca coisa. Claro que vai recuperar, porque é uma empresa de energia, não tem como quebrar, agora é ruim, ela fica com uma posição ruim no mercado. E além de tudo, o presidente faz um discurso que não vai interferir, aí de forma contraditória, muda o presidente numa sexta-feira à noite, a toque de caixa. Não tem como entender isso como não uma reação à política de preços que o próprio presidente chama de pouco transparente. É intervenção. Não adianta tapar o sol com a peneira. E o que incomoda mais ainda é que na defesa dessa mudança, o presidente traz um discurso com elementos invocando um nacional populismo, que a Petrobras trabalha para alguns grupos e coisas do tipo, dando a entender que há sujeitos ocultos. O mesmo que o Lula fazia lá no Nós contra Eles. Lembremos aqui no discurso do Lula, eles não querem que o pobre ande de avião. Mas quem são eles? Quem são esses grupos? Então dê nome aos bois. Então esse discurso de um sujeito oculto, de um vilão oculto, me incomoda um pouco. E aí jogam a culpa do mercado, dando a entender que o mercado é um castelo de vilões que querem fazer maldades. O mercado é um sistema amplo, complexo, que tem braços que atendem a todos nós.
Todos nós fazemos parte do mercado, desde os acionistas lá da Bolsa até o mais humilde que compra arroz na mercearia do bairro. Então, colocar o mercado como vilão não ajuda, é só cortina de fumaça. Mas ok, mudou. Então vamos olhar para frente. O Silvio Luna disse hoje em uma entrevista na Rádio Bandeirantes que o preço dos combustíveis é definido pela cotação do petróleo no mercado internacional e do dólar no Brasil, e que as decisões sobre reajustes são tomadas pela diretoria executiva e não dependem apenas do presidente da estatal. Isso é um ponto positivo. Ainda com relação aos preços, ele falou ali em sistemas de estabilização do preço da estatal. No Reino Unido, por exemplo, ele até citou esse exemplo, o imposto cai quando o custo do combustível sobe, e assim como o tributo aumenta à medida que o custo do produto cai, né? Então, ali um colchão amortizador com base nos impostos. Outra opção, segundo Luna, seria aí a criação de um fundo que compensasse esse aumento dos custos. Ele também colocou ali, quem sabe, mexer nos benefícios excessivos que os servidores da estatal têm, que apesar de ser mais simbólico, não deixa de ser uma boa medida. Então, dos males, o pior. Apesar dessa má sinalização ao mercado, o nome que vai ser sim aprovado pelo Conselho da Petrobras, estou vendo gente fazer bolão de aposta, talvez o Conselho não aprove, balela. O Conselho vai aprovar o que o presidente indicar. Dos 10 cargos, 7 são no governo federal. Então eles vão aprovar o nome do presidente. Então o Silvio Luna será o novo presidente da Petrobras e ele parece ter aí uma consciência de que não se pode brincar de definir preços conforme o humor do governo. Para mexer no preço dos combustíveis, o presidente poderia, por exemplo, colocar em prática a ideia que ele prometeu de liberar a livre negociação entre postos e distribuidores de álcool. Aí sim é uma medida essa sim é uma medida que pode refletir diretamente na bomba. O presidente prometeu isso no metade do ano passado, mas até agora não tem nada prático nesse sentido. Para fechar rapidamente, falar da energia, as ideias nesse setor, o governo parece construir melhor elas, né? A Folha de São Paulo trouxe, por exemplo, informação que o governo quer injetar 20 bilhões num fundo que tem como objetivo custear políticas públicas do setor. Hoje esse fundo é pago pelo consumidor, tem lá um tanto na conta de luz que você paga para esse fundo. Então a ideia do governo é parar de cobrar isso do consumidor e injetar do caixa próprio para que esse fundo continue, seria um descontinho ali. Também tem a questão lá de adiantar ao consumidor algumas parcelas de impostos pagos indevidamente, o chamado aí PIS/COFINS, que foi pago indevidamente. Então o governo está estudando como adiantar essa retribuição para diminuir o impacto no aumento. Agora, mais uma vez, a forma, né? Precisa falar que vai meter o dedo? Não, está estudando medidas e que o governo pode ajudar nesse sentido. Então a forma foi equivocada, o mercado entendeu mal e não é para menos. Espero que dos males ainda sejam os piores, os menores. Constantino, precisava dessa mudança agora? Paulo, não precisava e muito menos da forma e da maneira que o presidente fez, né? O que ele sinalizou foi um flerte perigoso com o populismo. Ele se encontra numa sinuca de bico, há uma pressão muito grande por certos grupos, que ele mesmo ajudou a alimentar quando era oposição, né? E alguns começam a questionar se ele não está indo demais para a direção do nacional-populismo. No mercado, a pergunta predominante é: Dilmou ou não, né? E ele vai ter que responder isso com o tempo. Veja, ainda não é uma intervenção. Isso eu quero discordar aqui do Diogo, principalmente, né? O presidente está dentro do direito dele, da prerrogativa dele. Agora, se não for para mexer justamente na política de preços da empresa e tudo mais, qual é o sentido de fazer dessa maneira e criar esse barulho todo, né? Alguns apoiadores do presidente, isso precisa ser dito aqui, né, estão sim desejando, demandando do presidente uma espécie de marretada, de congelamento de preço. Basta olhar hoje as redes sociais, basta ver a repercussão, né? O mercado que manda e que bem fez ao povo a Petrobras focar nos acionistas. Então, já tem uma turma que não é desprezível, flertando sim com o Dilmou, né? O caminho da Dilma. Veja, o que eu queria explicar para quem está nos acompanhando é que não se vira as costas impunemente para o mercado, né? É uma falsa dicotomia que nós estamos vendo agora, né? O mercado ou o povo. É exatamente a mesma falsa dicotomia que nós vimos na pandemia no começo, de saúde ou povo, de vida das pessoas ou economia.
né? Saúde ou economia, aliás. E isso é balela, isso é ignorância acerca do funcionamento do mercado e o que é o mercado. O mercado não é um pequeno grupo de pessoas com um CNPJ definido que se une para conspirar contra o governo, para especular e tudo. É um processo dinâmico, complexo, amplo, que envolve o mundo inteiro. Investidores que administram ali as poupanças de quem conseguiu justamente amealhar algum tipo de patrimônio. Então não se brinca impunemente com isso. E uma vez que você consiga destruir a confiança no mercado, né, é muito duro reconquistá-la. Esse é o problema. A gestão que tínhamos na Petrobras até hoje era uma gestão técnica, era uma gestão tida como boa, críticas são legítimas, apesar do que o presidente me parece ir por um caminho que não faz tanto sentido, né? Ele não estava presencialmente lá. Eu até entendo que ele, como líder que vai contra isso, queira alguém que vista a camisa do estilo que ele vem tocando o governo, né? Sem essa coisa da pandemia, de ficar em casa. Mas, de novo, a pergunta-chave aqui isso estava afetando negativamente a gestão da empresa e a missão da Petrobras, né? Essa é a questão. Por que agora? Né? Para que demonizar o salário de um CEO? Né? Sabendo que se a empresa é uma empresa de capital misto e precisa atrair os bons quadros, não é absurdo você falar em R$1 milhão de remuneração anual. Isso pode parecer para muitos uma coisa chocante, mas, de novo, para você trazer um quadro para tocar uma empresa como a Petrobras, um cara sério, um cara que poderia estar em outra empresa privada qualquer, né, porque é eficiente, de novo, isso não vai ser comparável ao salário que nós estamos acostumados a ver no setor público. Né? Agora, eu vou chegar já no cerne da questão, do problema principal, na minha opinião. Né? Mas vamos lá, o general indicado tem uma boa imagem, tem um bom currículo, né? Mas, uma vez mais, o problema todo que surge para os investidores é qual o motivo e por que esse timing da troca. Se for para o general não mexer na essência do que vinha fazendo ali a gestão técnica do Castelo Branco, né? Qual é o sentido? É jogar para a plateia? É acalmar uma base de apoiadores caminhoneiros? Né? Isso tem um custo muito alto, como ficou claro. Né? E especulação, cai, depois sobe. Não é assim que funciona. Dólar dispara, taxa de juros abre, né? Investidores estrangeiros começam a colocar no radar que o país não é muito sério ou confiável, desistem de investimentos. Então, é preciso entender o mínimo do funcionamento de mercado para fazer críticas construtivas. E tem uma ala bolsonarista que realmente parece muito com a ala petista, né? Ou então de defensores do Ciro Gomes. O que, aliás, é uma ironia disso tudo, né? Ver a esquerda, milagres que só o Bolsonaro talvez consiga, ver a esquerda criticar uma estatal que quer ter um foco nacionalista em vez de olhar para o mercado, né? E para maximização de valor para o acionista. É uma coisa bem curiosa, né? A alta do combustível é um resultado do dólar subindo e do petróleo. Se o presidente quer cobrar mais transparência, isso está ok, mas a empresa tem lá uma fórmula. É uma fórmula meio complexa, paramétrica, já foi mudada no passado, mas veja, ela tem uma fórmula e o preço que ela vende é um produto de commodity, é internacional e dolarizado. O problema é o quê? Talvez tenha um monopólio do refino. Temos que gerar mais competição no país. Agora, o caminho é concentrar ainda mais na mão de Estado e de militares a gestão da empresa? Vamos voltar a repetir o slogan "O petróleo é nosso"? É uma coisa de Getúlio Vargas? Entendeu? De Delfim Neto. Então, é muito atraso, é muito retrocesso e é um flerte perigoso com o populismo. Já disse, uma vez que você perca a confiança no mercado, é muito duro de reconquistá-la e o presidente vai ter que agora convencer, e daí o silêncio do ministro Paulo Guedes ser tão desconfortável, né, para os investidores, ele vai ter que convencer que não há essa interferência toda. Mas aí, de novo, foi muito barulho e muita incompetência para não produzir aquilo que ele queria como resultado, que é acalmar uma certa ala de apoiadores. A tentação de politizar a gestão da Petrobras é muito grande. Por quê? Porque é uma estatal. O Fernando Henrique Cardoso já falou que ia mexer em preço, que não estava confortável com decisão de diretoria e de presidência. O Pedro Parente, que era um quadro técnico, ameaçou sair da empresa quando também foi por esse caminho no governo Temer. Então, veja, única solução estrutural para esse problema que estamos vendo, né, é a privatização. Ninguém ameaça greve por conta de alta no preço do minério de ferro, né? Agora,
De novo, vamos aproveitar então um milagre que o Bolsonaro conseguiu, que é ver socialistas falando que o problema é a empresa ser estatal e ser tocada do ponto de vista político pelos interesses de curto prazo do presidente, e vamos ver então se de uma vez por todas a gente privatiza já, né? Porque enquanto ela for estatal, esse tipo de pressão política pode se tornar muito insuportável e a tentação de mexer irresistível.